Eu sou muito inteligente, né? Eu previ essa derrota. Brincadeira, eu não previ essa derrota, mas a gente meio que estava falando já sobre a dificuldade que seria o jogo de hoje, que foi bem difícil. A gente vai falar sobre tudo o que aconteceu entre Palmeiras e Bahia, 1-0 para os caras no finalzinho. E aí, aquele negócio, né, Bruno, que você comentou já no final ali, eu até fiz um meme brincando com isso. Fizesse o gol no começo, né, cara? No finalzinho é o famoso requintes de crueldade, né? A gente já estava se acostumando com a ideia do empate. E aí toma o gol faltando 2 minutos para acabar o jogo. Bicho, porque o gol foi no final, né? Também essa é real. Mas foi um ótimo jogo, bicho. Foi um ótimo jogo. Palmeiras e Bahia foi um ótimo jogo. Duelo tático pra caramba. O Rogério Ceni, pedra no sapato do Abel, né? O cara parece que sabe o que fazer, sabe. Ele identifica o tipo de jogo que o Abel vai utilizar em casa, né? Qualidade do jogo, meio campo do... Aquele Caio Alexandre, meu irmão, o que esse cara joga de bola é inacreditável. Everton Ribeiro, Jean Lucas, o time do Bahia também, aquele Eric Pulga, que parece o filho do Rony. Cara, um time muito bom, um time muito bom. E a intensidade desse jogo, você reparou a intensidade desse jogo? Eu achei que o Palmeiras ia sentir mais, porque o Palmeiras fez uma batida aí de Sul, Nordeste e Bolívia, pô. Eu achei que o Palmeiras ia sentir bastante esse jogo e até que não, até que os caras correram muito, os treinadores brigando ali na unha. Foi um jogo muito bom, muito bom. Infelizmente, essa derrota aí nos puniu, né? Mas o primeiro tempo foi do Bahia, o segundo foi do Palmeiras, o segundo Bahia cansou. No segundo deu pra ver, pelo menos eu notei que o Bahia cansou, e aí o Palmeiras foi pra cima, né? Outra coisa que também não entendi, Paulinho de meia. O homem tem qualidade, o homem tem o entendimento ali com a pelota, mas Paulinho de meia eu confesso que eu não entendi, tá? E, pô, a derrota fica realmente no detalhe, né? Porque chance o Palmeiras teve pra caramba. O Flaco cansou de perder gol hoje. Eu vi o pessoal, as maiores reclamações que eu vi foram de fato em relação ao posicionamento, falando sobre o Vitor Roque também, que acabou entrando ali na ponta, o Flaco Lopes ficou como centroavante até o final do jogo, né? Então o Vitor Roque, pessoal, pô, gastou milhões para ter um centroavante, coloca ele na ponta, teve essa questão aí do Paulinho, mas o Abel, ele começou meio que ir para cima para conseguir a vitória no final, e até por isso o Palmeiras estava exposto quando saiu o gol dos caras, e esse lance do posicionamento, mas eu nem atribuo a isso. Eu acho que foi realmente um jogo muito, muito equilibrado, que mostra a qualidade dos dois. A gente talvez não esteja acostumado ainda a tratar alguns times como eles no momento deles. O próprio Fortaleza que a gente ganhou, o próprio Bahia, não é igual antes. Hoje, inclusive, foi a primeira vitória do Bahia no Allianz Parque. O Bahia vinha aqui, você tinha certeza que você ia ganhar. Era uma certeza. Hoje mudou. O time dos caras é muito bom, eles têm opção, tanto que quem faz o gol sai do banco, o Cauli entra depois também, o Kaique, né, que fez o gol, sai do banco, e eu até falei antes do jogo, tinha o Jean Lucas também, Jean Lucas, o Lúcio, o Caio Alexandre, o próprio Cauli, todos esses já foram cogitados no Palmeiras, o Caio Alexandre quase veio, então os jogadores que estão lá poderiam muitos estar aqui no Palmeiras sim, então era um jogo muito equilibrado, é óbvio que a gente vai lamentar a derrota, não vai comemorar a derrota em nenhum momento, mas tem um contexto para uma derrota. É totalmente diferente se a gente tivesse muito mal e aí ajudar a perder esse Bahia em casa. É um contexto diferente. A gente teve essa sequência difícil. O jogo foi muito melhor do que eu imaginava. Igual você falou na questão física. Até me surpreendi. O próprio Facundo entrou titular, mesmo depois de jogar tanto tempo. Então o time fisicamente surpreendeu. E aí a derrota, óbvio, que vai pesar especialmente porque o Flamengo ganhou do Corinthians, né? Amassou o Corinthians, tem o lance do saldo de gol deles. Mesmo se a gente empatasse, o Flamengo seria o líder, mas o campeonato vai ser esse, vai ser ponto a ponto. Pelo menos o Palmeiras já venceu alguns jogos ali com o pessoal ali de cima, mas a gente vai lamentar. Agora tem que compensar, né? No jogo de volta tem que dar um jeito de ganhar lá. Não sei como, mas tem que dar um jeito. Exatamente. E ainda bem que o próximo jogo é fora, hein? Ainda bem que o próximo jogo é fora. Que o Palmeiras tá jogando muito fora de casa. Ou não jogou mal hoje, né? Mas digo assim, conseguindo ganhar fora de casa. E a 3.000 quilômetros lá no Ceará, acho que só assim mesmo pro Palmeiras voltar, embalar as vitórias aí. Porque hoje jogou bem, né? Hoje jogou bem, de fato. A galera tá falando tá falando da estigma do Allianz, né? Falou, pô, o Allianz que é frio, papapá. Tá falando dessa questão do clima do Allianz. E ainda bem que o próximo jogo é fora, né? Mas para mim isso hoje era bem óbvio, cara. Isso para mim, você me desculpa, hoje para mim era muito óbvio isso. O time tava bem no jogo, criou umas 15 chances e toma esse gol no final. E aí é aquela máxima, né? É aquela máxima que você pode discutir, né? Ah, você tem as frases mais clichês do mundo, né? Cavalo dado, não se olha os dentes, né? Você tem um monte de aquelas frases clichês. E a do futebol é o quem não faz, toma.
Quem não faz, toma. E o Palmeiras cansou de perder gol no segundo tempo. E aí o Bahia, né, numa escapada, não tem como. É um time de muita qualidade, um time muito intenso também. Então não tem pra onde correr muito aqui, cara. E olhando as estatísticas aqui, o Palmeiras finalizou 21 vezes. O único problema aqui é que foram 2 por gol, né? 2 no alvo apenas. O Bahia 11 e 5 no alvo. Então, assim, você vê 23-17 aí. Posse de bola, 51 para o Palmeiras, 49 para o Bahia. Foi um jogo extremamente equilibrado, mas até colocar aqui a tabela do Brasileirão, porque eu falava aqui, né, antes do jogo, eu perguntei pro pessoal, quando é Corinthians e Flamengo, vocês torcem para quê, né? Eu falei, vou torcer pelo empate, mas depois que eu vi que o Flamengo tava sobrando, eu falei, aqui o Flamengo humilha o Corinthians, mesmo, tanto faz. Mas o Flamengo assumiu a liderança aí com 14 pontos, Palmeiras com 13 aqui, e a questão aqui do Flamengo, de fato, o número de vitórias agora tá o mesmo, e o Flamengo já tá com 15 gols marcados, que teve 4 contra o Corinthians, 6 contra o Juventude e 13 de saldo, mas ainda é muito cedo para dizer o quanto isso vai pesar ou não, mas muito provavelmente, ó, o próprio Fluminense que estava ali já, né, tomou do Botafogo agora, o Inter tá ali com 9 pontos, mas, bom, é cedo para dizer, mas eu acho que vai ser isso daí mesmo, ponto a ponto. E olha, o Arrascaeta não, no Brasil não, tá começando muito bem o ano. Ele sempre tem problema de lesão, né? Mas se o Flamengo continuar assim, o Palmeiras vai realmente, esse tipo de jogo, especialmente em casa, não vai poder perder ponto, não, velho. É isso que dói, né, cara? É isso que dói, porque esse jogo contra o Bahia, na minha visão, o Palmeiras não mereceu perder. Não mereceu perder. Eu não entendi Paulinho de meio campo, tá? Eu quero ver qual que vai ser a explicação do Abel frente ao Paulinho, porque o Paulinho era ponta esquerda, né? Você tava falando aí muito das funções dos jogadores, né? Esse jogo contra o Bahia, ele foi um bom jogo, mas você teve o Vitor Roque na ponta esquerda, você teve o Paulinho na meiuca, você teve uma improvisação, né? Você teve o Abel fazendo alguns testes aí hoje. Então, não tem terra arrasada, na minha opinião, né? Não tem terra arrasada de maneira nenhuma. O time do Palmeiras segue muito bem, segue na toada aí, na batida. E vamos ver agora esse Flamengo, né? Porque também tem hora que o Flamengo parece que vai embalar e não embala. Hoje contra o Corinthians, o 4-0 ficou muito barato, que o Flamengo jogou de bola hoje é barbaridade, e são dois times que criam muito, viu? Pelo que eu tô vendo aqui, são dois times que criam muito. Se for esses dois times para trocação, mais uma vez, não vai ter o que fazer. Vai ser Palmeiras e Flamengo de novo. O Corinthians, inclusive, o Flamengo jogou muita bola e o Corinthians não jogou nada de bola. Hoje, o Memphis até saiu, falou, pô, gente, passar vergonha assim, não tá no meu contrato, saiu no meio do jogo ali. Famoso Miguel, né? Eu vi gente conseguindo defender, tomar uma pancada. Pô, se todo jogador sair que tomar uma pancada aí, não tem jogo mais. Mas enfim, Palmeiras então perdeu aí pro Bahia no finalzinho. Agora, daqui a pouco a gente tem a coletiva do Abel, vamos ver as explicações, se é que ele vai dar explicação, né? Que ultimamente em coletiva, às vezes, quando perde, ele tá um pouquinho mais seco. Mas é isso aí, para aproveitar seu domingo, para ele não terminar tão ruim, vai no vídeo antes disso aqui, que é a reação dos corintianos ali perdendo pro Flamengo, tá? Pelo menos teve uma alegria aí no domingo. Beleza? Deixa a sua inscrição aí no canal, seu comentário, seu like é muito importante. Tamo junto.